A paz do Senhor Jesus, eu quero trazer uma palavra que se encontra em Marcos, capítulo 14, que a partir do verso 22 vai contar que Jesus dá uma ordem para os discípulos para que eles vão para outra banda. E ele fica para despedir a multidão. Que multidão? A multidão que ele fez a multiplicação do pão e do peixe. E já despedindo essa multidão, aqui o texto diz que ele vai para o monte para orar, para ficar sozinho. E o texto também diz que já era à tarde e ele continuava ali orando sozinho. O barco onde os discípulos estavam começou a ser açoitado por ondas, por ventos contrários. E quando é 3 da manhã, Jesus decide ir de encontro a eles lá, no meio dessa ventania, no meio dessas ondas gigantes. E eles já estavam apavorados, que quando eles viram Jesus, eles acharam até que Jesus era um fantasma e começaram a gritar com medo. E Jesus falou: calma, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E Pedro, para testar, para saber, para confirmar se realmente era Jesus, ele fala: se és mesmo o Senhor, manda que eu vá por cima das águas. Ele fala: vem. E o texto diz que ele andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas em um certo momento ele parou de olhar para o mestre e começou a olhar para as ondas e teve medo e começou a afundar. Foi quando ele gritou: Senhor, salva-me. E o Senhor disse para ele: homem de pequena fé, por que é que você duvidastes? Louvado seja Deus. O que eu quero dizer com esse texto? Ele é muito profundo e muito glorioso, mas o que eu quero dizer da parte do Senhor é que quando nós estamos servindo a Jesus, Ele vai permitir algumas ondas, alguns ventos contrários, para que nós tenhamos experiência com Ele, para que a gente passe a confiar plenamente nele, para que a gente possa colocar a nossa fé, depositar a nossa fé. Porque a experiência, primeiro, porque Pedro, ele pediu: Senhor, se é tu mesmo, então que eu possa conseguir atravessar essas ondas, a passar em cima desse mar. E ele andou. Se ele não tivesse duvidado, ele teria chegado até o Senhor. E a outra experiência é que eles viram que Jesus tinha todo o poder sobre a natureza, sobre a situação. Vendo Jesus andar firmemente com os passos em cima do mar, vendo que quando Jesus não permitiu Pedro a afundar, segurando ele pela mão, dizendo: olha, eu estou aqui, eu te apoio, eu te ajudo, e também quando ele colocou os pés dele dentro do barco, porque quando ele coloca, olha, e quando subiu para o barco, acalmou-se o vento. Então, quando Jesus está presente, ele é o dono da situação. Ele vai sim permitir algumas situações sobre a sua vida, para poder testar a sua fé. Mas ele também, nesse teste, ele vai dizer: eu te testo, mas eu também te provo que eu sou Deus. E o texto diz aqui que eles adoram ao Senhor no barco e falam: és verdadeiramente filho de Deus. Então é dessa forma que Deus nos prova o seu poder, a sua grandeza e a sua glória. E não vai ser diferente comigo e com você. Amém? Que Deus abençoe. Curtam, comentam, compartilham. Abençoe mais uma vida.